Olá, mais uma vez estamos aqui. Hoje nós vamos falar, ainda dentro da ótica geométrica, sobre lentes, as lentes esféricas, certo? Ainda estamos no fenômeno de refração. As lentes fazem parte do fenômeno de refração, só que elas são estudadas de maneira específica, né, e separadas num único tópico. Vamos lá. Antes de tudo, a nossa frase, né? O pôr do sol anuncia um dia que termina, mas ao amanhecer a esperança é renovada por um novo dia que nasce. Assim deve ser renovada a nossa esperança de vencer no vestibular. Vamos vencer! Quais são os tipos de lentes esféricas que a gente tem? A gente tem dois tipos de lentes esféricas. A gente tem as chamadas lentes convergentes, que elas podem ser a côncavo-convexa, a plano-convexa e a biconvexa. Essas são as lentes convergentes. Percebam que as pontas das lentes convergentes elas são finas e o seu centro é espesso. Aqui nós temos as lentes divergentes, que são a bicôncava, a plano-côncava e a convexo-côncava, que são as chamadas lentes divergentes. A gente conhece as lentes divergentes porque nos seus extremos elas são espessas e em seu centro elas são delgadas, ou seja, finas. Como é que eu represento as lentes esféricas, né? Eu posso representar a lente convergente dessa maneira e a lente divergente dessa maneira, ou seja, a seta apontando para fora e aqui a seta apontando para dentro. Quais são os elementos notáveis das lentes esféricas? A gente pega aqui uma lente esférica e ela tem 5 pontos notáveis, né? Ela tem um eixo principal. Ela tem o anteprincipal, imagem, o anteprincipal objeto, o foco imagem, o foco objeto e o centro óptico. Não confunda com o centro de curvatura do espelho. Isso aqui é o centro óptico da lente. Está dentro da lente. Olha. Aqui são dois anteprincipais, um é imagem, o outro é objeto. N2 é o índice de refração onde está imerso a lente e N1 é o índice de refração do meio. N2, índice de refração da lente, N1, índice de refração do meio. Aqui está o nome, né? Índice de refração do meio da lente, N2, índice da lente, EP, eixo principal, C, centro óptico, AO, anteprincipal objeto, AI, anteprincipal imagem, FO, foco objeto, FI, foco imagem. Quais são as propriedades das lentes esféricas? A primeira diz o seguinte: todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal emerge numa direção que passa pelo foco. Vem o raio paralelo, ele desviado para o foco. Ok? Isso para uma lente convergente. Se for uma lente divergente, ela diverge e a projeção é que vai para o foco. Segunda propriedade, todo raio que incide pelo centro óptico não sofre desvio nenhum. Veja que essa propriedade serve tanto para a lente convergente como para a lente divergente. Não sofre desvio nenhum. Terceira propriedade, todo raio que passa pelo anteprincipal objeto emerge passando pelo outro anteprincipal, chamado anteprincipal imagem. Aqui, ó, vem pelo objeto, vai para o imagem. A lente divergente é diferente. Né? Iria para o anteprincipal, a projeção vai para o outro anteprincipal.
Construção e natureza das imagens. Quando eu coloco um objeto além do anteprincipal, ou seja, olha, muito distante do centro óptico da lente, olha, tá? Isso aqui para uma lente convergente, ok? Aqui está o anteprincipal, aqui está o objeto. Traçar 2 raios de luz. Paralelo vai para o foco, pelo centro não sofre desvio. Note que o cruzamento dos raios se dá aqui, onde vai se formar a imagem. Okay? Essa é uma lente côncavo convexa e a imagem será real, invertida e menor. Okay? Agora a gente vai colocar o objeto em cima do anteprincipal. Raio paralelo vai para o foco. Raio pelo centro não sofre desvio. Percebe que ele se cruza bem aqui, ó, os 2 raios, formando a nossa imagem. Essa aqui é uma lente plano convexa, a imagem será real, invertida e de mesmo tamanho. Se a gente colocar agora o objeto entre o foco objeto e o anteprincipal objeto, raio paralelo vai para o foco, raio pelo centro, óptico não sofre desvio. A imagem se forma aqui. Essa é uma lente biconvexa e a imagem é real, invertida e maior que o objeto. Se a gente colocar o objeto sobre o foco de uma lente convergente, né? Raio paralelo vai para o foco, raio pelo centro não sofre desvio. Percebe que esses raios eles são paralelos, eles não vão se cruzar, de modo que essa imagem vai ser chamada de imagem imprópria. Não se forma imagem, ok? Se eu colocar agora o objeto entre o foco e o centro óptico da lente, ok? Raio paralelo vai para o foco, raio pelo centro não sofre desvio. Veja que eles não se cruzam para cá, eles vêm para cá, aqui dá o cruzamento dos raios. Essa imagem ela é virtual, direita e maior. Agora, uma lente divergente. Qualquer posição que eu coloque o objeto, a imagem sempre vai ser uma, tá? A imagem vai ser virtual, direita e menor. Vamos ver outra posição. Por exemplo, aqui, ó, né? Também uma lente divergente, uma posição distante. Ó. Raio paralelo vai para o foco, a sua projeção, que é uma lente divergente. Raio pelo centro não sofre desvio. Veja onde há o cruzamento aqui. Ó. Essa imagem é virtual, direita e menor. Okay? Pessoal, e agora se eu colocar do lado esquerdo? Veja bem, se eu colocar um objeto em cima de um foco, como é uma lente divergente, vai se formar a imagem virtual, direita e menor. Ó. Preste atenção para esse caso aqui. Esse é o único caso em que eu coloco o objeto no foco e ocorre a formação de imagem, desde que seja uma lente divergente. Ok? Agora a gente vai fazer o estudo analítico das lentes, certo? A gente vai traçar os 2 raios para se formar a imagem, ok? Então, aqui a gente tem imagem. A distância do foco ao centro é chamada de distância focal. A altura do objeto é chamada de O. A distância do objeto ao centro óptico é chamada de P. A distância da imagem ao centro óptico é chamada de P'. E a altura da imagem é chamada de I. P é a distância do objeto ao espelho, P' é a distância da imagem ao espelho, F é a distância focal. A equação dos pontos conjugados de Gauss é 1 sobre F é igual a 1 sobre P sobre 1 sobre P'. Tá? Quando a imagem é real, meu P' é positivo. Quando a minha imagem é virtual, meu P' é negativo. Quando a minha lente é convergente, eu tenho um foco positivo. Quando a minha lente é divergente, eu tenho um foco negativo. Equação do aumento linear transversal, meu A. O é a altura do objeto, I é a altura da imagem. A
é I sobre O. Existe uma outra maneira de se calcular o aumento linear transversal, que é a relação I sobre O é igual a menos P' sobre P. A minha imagem ela é direita quando o meu I é positivo. A minha imagem é invertida quando o meu I é negativo. Certo? Pessoal, aqui a gente termina mais uma aula sobre lente, finalizando o tópico de refração. Ok? Até a próxima aula e tenham um bom proveito.